Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. A aula de hoje é direcionada para os estudantes do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui comigo, como sempre, a postos, disposto a termos mais um momento de construção de conhecimentos, de aprendizagem. E você, pronto? Pronta? Vamos juntos? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é nossa região e nossas águas. Nós vamos conversar um pouco sobre a importância da água. Na verdade, a gente já vem conversando sobre isso e outros temas também, relacionados. Mas hoje a gente vai discutir um pouquinho da importância da água, sobre bacias hidrográficas e também, tudo isso direcionado à nossa região. A região que nós vivemos, vocês, meninos e meninas, sabem disso, é a região do Nordeste. E como isso se relaciona, essa questão da água, do uso da água, dos recursos com o uso da água, se relacionam com a nossa região. É sobre isso que a gente vai conversar também na aula de hoje. Mas antes disso, vamos lembrar o desafio da aula passada. Façam os desafios, tá? Eu estou sempre lembrando aqui, nós professores aqui do programa estamos sempre lembrando, façam os desafios. Os desafios ajudam você a entender melhor o que está sendo trabalhado aqui na sala, ajudam você a compreender melhor o que o seu professor ou a sua professora estão trabalhando na escola, ajuda você a relacionar o conteúdo da aula com o teu dia a dia. Então, faz o desafio e compartilha com a gente, marca o @cepa lá no Instagram, marca a gente no Facebook, compartilha no Twitter. Se você não puder ou não tiver condições, manda para o professor da escola, a professora, pede para que o diretor, a diretora, compartilhe com a gente o teu desafio realizado, que pode ser uma imagem, um vídeo curto, um desenho, enfim. Façam os desafios. E o da aula passada foi: o que será que acontece se deixarmos um pequeno recipiente com água sob a luz do sol por um longo tempo? Se você fez o desafio, se você realizou o desafio, você deve ter percebido que quanto mais tempo aquela água naquele recipiente fica exposto ao calor, e nesse caso ao calor da luz do sol, maior vai ser o processo de evaporação, de vaporização. A água ela vai aos pouquinhos diminuindo. Por quê? Isso está relacionado com a nossa aula passada. Se você não assistiu à aula, se você não conseguiu, não tem problema. A gravação está disponível no nosso canal do YouTube. Vai lá, mamãe e papai, incentivem seus filhos e filhas a assistirem às aulas. Se você não puder assistir à exibição, se não puder assistir a aula no momento da exibição, não tem problema porque ela fica gravada, mas não deixem de assistir a aula, tá? Acompanhe o processo porque com isso você consegue ir compreendendo o que está acontecendo aqui nas nossas aulas. Combinado? Então vamos para os objetivos da aula de hoje, que é sobre a água e a nossa região. A gente vai, então, entender os recursos hídricos e as bacias hidrográficas da nossa região. No nosso caso, como eu já disse, o Nordeste, a região que vivemos é o Nordeste, ok? Vamos lembrar, então, um pouquinho da aula passada. Eu já comecei a fazer isso, mas para ajudar vocês, quem não assistiu a aula, poder entrar no clima aí para a nossa aula de hoje. Então, vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, quais são os estados físicos da água? Quem assistiu a aula passada deve estar lembrando já o que é que a gente viu. Mas vamos para as alternativas. Alternativa A, gasoso, líquido e gelatinoso. Alternativa B, sólido, cremoso e gasoso. Alternativa C, sólido, líquido e gasoso. E aí, qual a alternativa correta? Eu vou deixar vocês pensando ou tentando lembrar por 5 segundos, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos e todas, já sabem a resposta certa. Aproveita e chama aí mamãe, papai, irmão, irmã. Se tiver com um colega da rua, o vizinho aí do lado, desafia ele ou ela também. Qual a resposta certa? 5 segundos, valendo. Pom, acabou o tempo, chaminézinho. A resposta certa é... Tan, 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 tan. Letra C, sólido, líquido e gasoso. E a água, ela muda de um estado para outro, ela pode mudar do líquido para o gasoso, pode mudar do sólido para o líquido, e cada momento desse tem um nome, e a gente viu na aula passada, e vamos seguir então para os conteúdos da aula de hoje. Professor,
A gente está falando dos recursos hídricos, né? E com foco na nossa região, Nordeste. Mas o que são recursos hídricos? Bom, é toda a água proveniente da superfície ou subsuperfície da terra e que pode ser empregada em um determinado uso ou atividade, né? Então a gente tem a água, por exemplo, no rio, que a gente visivelmente vê, e a gente tem a água também que está um pouco abaixo do solo, que as pessoas também extraem para usar para diversas coisas diferentes. Então, os recursos hídricos é tudo aquilo que a partir da água pode ser usado para o nosso dia a dia, para atividades diversas. Por exemplo, o gatinho aqui, ó, está se valendo da água que sai da torneira para beber água e tomar banho, né? Inclusive, não pode deixar o gatinho fazendo isso não, tá? Deixar a torneira ligada, porque isso desperdiça água. Então, opa, atenção a esse recurso que é muito importante e a gente não pode desperdiçar. O uso da água na agricultura. A agricultura é uma das atividades humanas, né? Ou seja, o plantio é uma das atividades humanas que consome muita água e por isso também é importante ter a consciência de preservar, de usar com consciência esse recurso. E ó, em todo o mundo, a agricultura responde por cerca de 70% do uso da água, tá? E no Brasil, e pode inclusive chegar a 90% em alguns países emergentes, ou seja, países, né, que estão em desenvolvimento. E aí, tanto no Brasil como no mundo, é importante o cuidado com esse recurso. A agricultura é uma atividade extremamente importante, não é? É da agricultura que sai muito do que a gente come aqui na cidade, por exemplo. É do campo, do plantio, que sai muito do que a gente consome aqui na cidade, né? Legumes, frutas, enfim. Distribuição dos recursos hídricos no Brasil, por exemplo. Aí a gente tem um dado que é muito importante, tá? O Brasil possui a maior reserva mundial de água potável. Lembram da aula passada? 12% da água potável, ou seja, a água que pode ser consumida, está no nosso país, no Brasil. 12%. É muita coisa. E não necessariamente, né, livra o país de sofrer com a falta desse importante recurso natural. Por quê? Porque a distribuição da água no Brasil ela é muito desigual, tanto de um ponto de vista natural, como também de um ponto de vista social, econômico. Por exemplo, existem regiões como a Amazônia que tem uma grande quantidade de água, mesmo que existam poucas pessoas morando nessa região. Então a gente tem um lugar com muita água, mas com poucas pessoas consumindo. Como a gente também, no caso aqui do Nordeste, uma população muito grande, mas com recurso de água muito escasso, tá? E aí, mais um dado que nos fala da importância de nós cuidarmos dessa água, mas também da gente pensar em estratégias, recursos hídricos que possam servir aí de oportunidade para as pessoas poderem, né, usufruir desse bem tão importante, natural, que é a água. E aí, ó, um pequeno quadro aqui falando um pouquinho da distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Então, a gente tem no norte mais ou menos 4,12 quilômetros de habitantes por quilômetro quadrado e o recurso chega a 68,5%. Aí a gente tem o centro-oeste, o sudeste, mas olha o nordeste, tá? O nordeste, a gente tem uma densidade demográfica de 34,15, mas olha a concentração de recursos hídricos, 3,3%. É o menor de todas essas regiões do país. E o Nordeste é uma região, sim, extremamente populosa. Mas vejam que a água na nossa região ela é muito escassa. Mais uma vez, a importância de a gente cuidar. O que é escassez, professor? É a falta, é quando tem pouco. E a gente precisa, então, cuidar, preservar, para que esse pouco que tenha possa ser usado com sabedoria e possa servir ao máximo de pessoas possível. Mas o que são, então, bacias hidrográficas, né? Esses recursos hídricos, eles só existem, ou seja, o uso da água, através de diversas possibilidades diferentes, só existe porque essa água vem de algum lugar, das bacias hidrográficas. E o que são, então, bacias hidrográficas? É a área ou região de drenagem, ou seja, onde se tira
água de um rio principal e seus afluentes. Então a gente tem o rio principal e tem os afluentes, que são as ramificações do rio, que também tem subafluentes e assim sucessivamente. E essas águas, elas vêm das chuvas, das montanhas, podem ser subterrâneas ou de outros rios que escoam na direção de determinado curso d'água em algum local. Então, a gente tem um rio, esse rio, ele está em movimento constante, deságua inclusive no mar, mas ele tem as suas afluentes, ou seja, as suas ramificações, que tem os subafluentes, que são as ramificações das ramificações, e aí, dependendo do local onde esse rio está, as pessoas, os seres humanos e os outros seres vivos também, que fazem parte desse habitat, desse lugar, eles consomem essa água. E essa água também pode ser tirada, drenada, para inclusive abastecer populações muito mais distantes daquele local, daquela localidade. Os rios, as bacias hidrográficas, tá? Elas têm grandezas. E o que são grandezas? São formas de a gente dizer, por exemplo, a extensão da água, o volume de água. A gente tem, por exemplo, aí, o rio principal, tá? Então, numa bacia hidrográfica, a gente tem um rio principal que, como vocês podem perceber, por que ele é principal? Porque ele ocupa aí a maior quantidade de água, né? Ele tem a maior quantidade de água e ocupa uma parte maior, significativamente maior. A gente tem a grandeza, né, de nível 2, por assim dizer, que são exatamente os afluentes. Então vocês percebem na imagem, né, onde está escrito afluentes, que a quantidade é um pouco menor, e tem também a densidade 3, que é menor ainda, tá? Então, é um esquema que mostra como é que essa água, essa bacia hidrográfica, ela pode estar representada no sentido de grandezas, tá? De extensão. A bacia, no Brasil, existe uma bacia, no Nordeste existe uma bacia hidrográfica, vocês sabiam disso? Ou seja, é um local de grande concentração de água, do qual se retira ali essa água para uso diverso no dia a dia em nossa região. Como que chama essa bacia? A gente chama de Bacia Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental. Ela fica situada na região Nordeste do Brasil, como eu já disse, e está presente nos seguintes estados, ou seja, essa bacia hidrográfica, ela alcança quais estados do Nordeste? Ceará, 45% está no Ceará, a Paraíba, 20%, no Rio Grande do Norte, 19%, em Alagoas, 5% e no Piauí, 1%. E aí eu destaquei Pernambuco, que é o estado em que nós vivemos, né? Dentre os estados do Nordeste, Pernambuco é o que a gente vive. A cidade do Paulista é uma cidade do estado de Pernambuco. E 10% dessa bacia hidrográfica está aqui no nosso estado. Ou seja, de toda essa água dessa bacia hidrográfica, apenas 10%, eu acho que a gente só fica atrás. Aliás, a gente só fica na frente do Piauí com 1%, 1% dessa bacia hidrográfica, desse recurso natural, 1% só está no estado do Piauí. E 5% em Alagoas. Depois desses dois, vem o Pernambuco com 10%. E aí, algumas informações, algumas características dessa bacia hidrográfica, que eu acredito que vocês nunca tenham ouvido falar. A maioria de vocês, assim como os colegas de vocês, talvez nunca tenham ouvido falar. Mas algumas informações acerca dessa bacia. 287.348 km², ocupa 3,4% do território brasileiro, né? Então, você pode olhar assim e dizer, poxa, só 3,4%? É tão pouquinho, mas o Brasil é gigantesco e isso representa muita coisa quando a gente pensa a nível de Brasil. Uma das 12 bacias hidrográficas do país, então existem 12, e essa, a que está no Nordeste, é uma das 12, e que tem a menor disponibilidade hídrica. Então, de todas as bacias hidrográficas, todas as 12 que existem no país, a nossa aqui do Nordeste é a que tem a menor disponibilidade hídrica, ou seja, menor quantidade de água. Por isso a gente tem que cuidar das águas dos nossos rios aqui em Pernambuco, preservar, não poluir, porque é daí que vem, né, boa parte dos nossos recursos hídricos. Essa bacia hidrográfica, ela tem rios e afluentes de pequeno porte, que são muito usados em atividades socioeconômicas como navegação, pesca e irrigação. Então, como a gente sempre diz, né? Percebam que a natureza oferece para a gente diversas possibilidades para a gente sobreviver e por isso a gente tem que cuidar.
Tem vegetação variada, como por exemplo a parte do bioma da Caatinga, da Mata Atlântica, do Cerrado, manguezais, dentre outros, né, biomas e ecossistemas. E aí, vocês já tinham ouvido falar dessa bacia hidrográfica? Provavelmente não, né? Vocês conseguiram entender um pouco da importância de que na nossa região, no Nordeste, a gente tem muitos rios, né, diversos rios, a gente tem uma bacia hidrográfica extremamente importante, que, como vocês viram, passa por diversos estados do Nordeste, e Pernambuco é o terceiro estado com a menor disposição desse recurso e, portanto, a gente precisa lembrar sempre, preservar e cuidar? Eu espero que sim. Espero que tenham gostado da aula. Mas aí eu vou deixar um desafio para vocês e esse desafio vai ser extremamente importante para que a gente continue discutindo, conversando, aprendendo na próxima aula sobre bacias hidrográficas, tá? Recursos hídricos, em especial na nossa região. Professor, que desafio é esse? Então vamos lá, vamos para o desafio. Quais são os nomes dos principais rios da cidade do Paulista? Você já parou para pensar que em Paulista, como vocês com certeza sabem, né, existem rios em Paulista, né? Mas você já parou para pensar que eles têm nomes? E quais são os nomes? Quantos são? Quantos rios são? Por exemplo, desses rios, existe alguma população que usa dessa água para realizar alguma atividade? Né? Como que está, por exemplo, a preservação desses rios? Eu estou pedindo aqui para que vocês descubram os nomes, mas é ideal que você, ao pesquisar o nome, você também tenha curiosidade de entender um pouquinho mais sobre esse rio ou esses rios, né? Se sempre se o rio é hoje do mesmo jeito que sempre foi, se houve intervenção, se não houve, se existe degradação ou não desse rio, que rios são esses, quais são a história e o mais importante, as pessoas usam o recurso desses rios de que forma? Qual a importância desse rio ou desses rios para aquela localidade, para aquele povo? Tudo isso vai ajudar você. E você não precisa ir muito longe. E, professor, como é que eu faço essa pesquisa? Você pode ir na internet, você pode pesquisar para as pessoas, para seu pai, para sua mãe, pode perguntar para seu pai, para sua mãe, para alguém da comunidade ali, alguém que seja mais velho do que você, que já mora ali há muito tempo, que é daqui da cidade há muito tempo. Você pode usar de diversas possibilidades para descobrir que rios são esses, onde é que eles ficam. E você pode, inclusive, né, se juntar com amigos e amigas, conversar com sua mãe, com seu pai, com um vizinho adulto, alguém que possa acompanhar. Você pode ir até esse rio e, dependendo do lugar onde você está, esse rio vai estar do lado da sua casa e pesquisar o nome, enfim, saber qual a importância desse rio para aquela localidade, que pode ser a que você mora ou a de algum lugar próximo, ok? E sempre lembrar, olhar para esse lugar com um olhar de cuidado, de respeito, né, de consciência, para que esse recurso esteja lá, sempre à disposição, servindo de forma de sobrevivência para as pessoas, para que as pessoas possam usufruir dele, sempre com respeito, sempre com equilíbrio. Combinado? Então nos vemos em breve. Até a próxima aula. Tchau, tchau.